Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Nobre hoje especial. Por quê? Porque é um desenho muito especial para o Luiz e a gente tá fazendo como um pagamento de um contrato. Senhoras e senhores, estamos aqui também com o Luiz barra Patriota e vamos falar de Herói 108. E aí, Luiz, tudo bem? E aí, Luca, tudo bom com você? Não é como se você estivesse aqui sendo ameaçado de morte ou algo do tipo, não, né? Tudo de boa, né? Olha, cara, mas vamos lá, vamos começar direto então. Herói 108. Luiz, qual é a premissa do desenho? O que ele se propõe a fazer? Há muitos anos, homens e animais conviviam em perfeita harmonia. Mas então um ser maligno chamado High Roller convenceu os animais a acharem que os humanos eram seus inimigos. O caos reinou até que um exército de heróis se reuniu para proteger os humanos e acabar com a guerra. Li Chan, Fantasma Saltitante, Sônia Mística, Rei Poderoso. Eles são Herói 108. Mas enfim, basicamente o motivo do High Roller começar essa treta foi por causa que ele era antigamente um Jester, um bobo da corte do antigo imperador, que no desenho não é mostrado ele fisicamente. Você só vai conseguir ver algumas coisas dele se você olhar muito pelo cenário de fundo. Mas basicamente, o High Roller ele era um cara que era o bobo da corte, que era muito leal ao rei, imperador dos humanos. Acabou que um certo dia, ele foi caçar com o imperador, tomou um raio na cabeça e virou do mal. E aí ele deu um golpe de estado contra o imperador, que naquele momento o High Roller já era o primeiro-ministro dele, e acabou que ele tomou o poder. E aí que ele começou as traquinagens dele. Agora, uma das coisas mais interessantes que eu sei sobre o desenho, Luiz, com certeza são os personagens, tanto os principais como o secundário. Uma das coisas mais interessantes, e acredito eu ser o meu personagem favorito, que é o Jumpy Ghostface, ou o Coelhinho Filha da Puta. O Fantasma Saltitante. Sim, sim. No universo de Herói 108, boa parte dos personagens mais focados, centrados, pelo menos a primeira temporada e segunda, é o Primeiro Esquadrão e o Ape Trulli. Basicamente, quem são os personagens? Ape Trulli, ele é um ser humano fantasiado. Na realidade, ele é um macaco. Porque, que tal, o macaco, o rei macaco, foi o único que descobriu sobre a tramóia do High Roller. Então, o que ele fez? Ele tentou unificar os humanos, fingindo ser um humano, liderando o primeiro esquadrão. Ele meio que converteu todos os humanos juntos para se unirem, para conseguir fazer a paz entre os animais, ao invés de colocar os humanos contra os animais e alimentar mais ainda essa guerra. Obviamente, todo episódio ele é sempre capturado, das primeiras temporadas é sempre assim, High Roller vai no lugar tentar negociar com os animais, não dá muito certo, ele é capturado e chama o primeiro esquadrão. O primeiro esquadrão ele é formado por cinco integrantes, mas depois um deles ele meio que fica de lado, sendo o primeiro líder do primeiro esquadrão, que é o Senhor Sem Mãos, ou Mr. No Hands no inglês. Ele basicamente é um cara que, ele é o sargento da equipe, ele é o cara mais serião, concentrado, ele é pavio curto, mas ele sempre dá bons conselhos pro primeiro esquadrão. Obviamente, o nome dele já diz uma característica dele, ele não possui mãos, não porque eles perderam em combate, mas sim porque ele tem uma maldição nelas que fazem cócegas nele mesmo, que é mostrado no episódio do papagaio. Aí, como o próprio Lucas já disse, o Fantasma Saltitante, ele é o Rei Coelho, é um dos primeiros animais que se converteram ao primeiro esquadrão, de forma amistosa. Ele aparece no primeiro episódio, obviamente o Castelo do Coelho, e lá o que acontece? O Rei Coelho, ou Fantasma Saltitante, ou no inglês Jump Ghostface, que não é o assassino, é o coelhinho de boa, é um coelho branco com orelhas pretas e olhos vermelhos. Ele usa uma corda pra pular corda, só que ele age como um ninja. E, cara, ele gira as cordas tão rápido que ele vira uma máquina de matança. Matança não. Mas, enfim. Aí, o próximo, nós temos o Mighty Ray, que é umas figuras bem caricatas do grupo. O Mighty Ray ele é um moleque ali, aparenta ser um adolescente já. Ele tem olhos que lembram muito o mesmo um poder similar a um dos X-Men lá. Ele tem um poder similar ao Ciclope, só que a diferença é que ele dispara rajadas de energia nos seus olhos. Cômico, ele tenta ser cômico e é um dos personagens mais engraçados da obra. Ele tem uma tretinha, ele vive tretando com a Sônia Mística, que é a próxima personagem que eu vou falar agora. A Sônia Mística, ou a asiática favorita do Luiz. Uma milkshake de morango. Basicamente, ela é a única garota do primeiro esquadrão e a mais bela do Grande Verde, segundo fontes oficiais, e ela tem uma língua elástica que consegue combater os inimigos, e ao mesmo tempo ela transforma essa língua em uma motosserra, em outras coisas. Ela possui esse poder mágico com a boca, digamos assim, e outras coisas. Ela possui uma maldição, que se alguém dizer pra Sônia 3 vezes que ama ela, essa pessoa se transforma em um Yaksha, e meio que se transforma em um pet dela, um pet que protege ela com todo amor e carinho. E, por fim, temos o melhor herói de todos, que é o Lin Chan, que é basicamente o desenhista do grupo, dos heróis mais poderosos que tem. Eu acho que
O único herói que fica atrás dele seria o Mighty Ray, devido ao seu poder. Inclusive, enfim, continuando. O Lin Chang, ele é basicamente um dos heróis mais sérios e serenos ali. Ele é a mistura de um sábio, mas um guerreiro ainda... Um guerreiro meio... Tipo um Liu Kang, tipo um guerreiro honrado, digamos assim. Eu acho que o desenho, ele tinha que ter sido feito por chineses, cara. Porque qual é a fonte de alimento do primeiro esquadrão? A Sônia. É a única mulher do grupo. Ela quem faz a comida. Cala a boca, vagabunda! Nós temos o Lin Chang. E basicamente, ele é igualzinho o Luiz, cara. Pra quem tá ouvindo agora e já seguiu o Luiz no Instagram, sabe que o Luiz, ele é igualzinho o Lin Chang. Desenha mal pra caralho. Filho da puta. Pior que o arco do Lin Chang com desenho é bom, porque ele vai evoluindo aos poucos. As minhas impressões sobre os desenhos do Lin Chang é a mesma que o Rei Camilo. Que o Lin Chang é um guerreiro que tá se aperfeiçoando. Lá pra segunda temporada ele apresenta ganhar um novo poder. Mas, por enquanto, vamos só focar aqui na primeira e depois a gente aborda mais a segunda. Eu tô vendo aqui cosplays dos desenhos. Não acredito. Tem uma menina aqui vistida de Sônia. É asiática, Luiz! Mas era do Lin Chang! Ela pertence ao Lin Chang! O episódio do Coelho basicamente apresenta como funciona o universo de Herói 108, basicamente. Pelo menos todo primeiro episódio de cada obra ou franquia, ela tem que apresentar como opera seu universo. Pelo menos, ao meu ver. Pode ser que outras obras sigam estilos diferentes. O cachorro, filho da puta, morre. Tá foda! No primeiro episódio, vai lá o Epitule, juntamente com um exército de tanques. Eles vão até lá o reino. O Epitule vai lá, tenta negociar com o fantasma saltitante, que é o Rei Coelho. Ele tenta oferecer cenoura, só que o Rei Coelho tem cenouras a rodo no reino dele. Acaba que ele é capturado, levado como prisioneiro, e aí o primeiro esquadrão é apresentado pra nós. Tá lá o Rei Poderoso e a Sônia Mística brigando, e o Mr. No Hands, ou o Senhor Sem Mãos, acaba separando eles dois, falando, o que vocês estão fazendo? Para com essa porra, não tá vendo que o alarme tá tocando? Aí, beleza, eles se aprumam e tomam um vergonha na cara e vão pra missão. Só que antes o sargento pergunta, mas o Lin Chang, cadê ele? Aí a Sônia responde, Eu sei lá, porra. ele fica puto, fala, não, manda os dois, e aí que tá. Eles vão pra missão, só que eles são capturados. Aí, beleza, volta pro Lin Chang, tá lá no bambuzal, ele coleta a munição, que basicamente, por que pareça, o bastão que ele usa é também uma sniper. Ele coleta bambus que tem formato de bala, pega no chão e volta pra base. Ele descobre que os amigos dele foram capturados e aí ele fala, não, eu vou sozinho. Beleza, né? Boa, grande. Meus parabéns. É o melhor membro do esquadrão, foda-se. Enfim, ele vai pra missão. Quando ele chega lá, ele descobre que os amigos são capturados, sendo que são obrigados a pular a corda com uma cenoura nas costas de cada um, carregando. O Lin Chang, ele usa a sua lança, dispara os negócios, solta os amigos dele, eles derrotam os coelhos, só que aí que tá, o Rei Coelho não aceita a sua derrota, ele exige uma prenda. Pensa que é um desenho surrealista, ele trabalha muito com a ideia de surrealismo nele, por mais que ele aparente, porque tipo, ele é uma mistura de guerra, só que com coisas da vida real, mas que não são tão violentas assim. É uma bagunça, mas é divertido. Já lá pro segundo episódio, no episódio do elefante, segue a mesma premissa. Vai lá o Epitule, entrega alguma coisa, é capturado pelos elefantes, aí nesse episódio eles vão lá salvar o Epitule, e aquela coisa, eles vão lá, só que o Lin Chang fica pra trás de novo, porque ele viu uma árvore bonita, ele queria pintar a árvore. E aí o episódio é o Lin Chang, enquanto pinta, ele pinta com o meu pinto. Porém, o Rei Elefante não aceita que os heróis tenham salvado o Epitule, obviamente, e desafia eles pra uma batalha de língua de sobra, aquelas linguinhas de sopra, sabe? Que tem aniversário. E bom, esses são alguns dos 3 episódios iniciais, pelo menos os que foram dublados. Lembrando, se vocês forem ver esses episódios... Enfim, Luca, faz a próxima pergunta, depois eu continuo com isso aqui. Luiz, eu soube que a história ela foi inspirada num conto chinês, né? É uma novelização chinesa lançada lá no começo, ao final do século XV, na China, obviamente, e ela chegou no Ocidente tempos depois, devido a tempos históricos. O desenho é inspirado nessa história, porque nessa história conta a história de 108 guerreiros que lutaram contra um imperador na época. Porque, querendo ou não, a China antigamente ela era bem fragmentada, então eu não sei se já era tudo unificado, eu não vou saber agora na exatidão se nessa era de 1400 e alguma coisa, como é que estava o período chinês. Se alguém souber, pode falar aí, comentar, conhece esse negócio, fique à vontade de comentar, mas é inspirado nisso. E, bom, a obra,
a obra em si possui uma dublagem brasileira, só que eis a questão, eu não tenho certeza se tinha mais episódios, mas o que aparenta ter o que eu tenho, pelo menos são 22 episódios ao todo, que foram dublados. Eu tenho às vezes eu tenho uma lembrança que eu tava vendo um episódio da segunda temporada. Eu lembro que eu vi um episódio da segunda temporada, onde aparecia os irmãos os mestres gêmeos, enfim, os Twin Masters. E bom, basicamente, os Twin Masters, eles aparecem lá na segunda temporada. Só que eu não sei se a dublagem brasileira chegou na segunda temporada. Então, pra mim, eu não sei se é uma questão de Lost Media, sei lá, porque os dubladores originais do Herói 108, brasileiros, não tem. Eu não sei quais são. No máximo que eu sei é o diretor, que é o Wellington Fagundes, se eu não me engano. É o Wellington alguma... Eu vou mandar depois pro Luca qual que é o nome do dublador, o responsável pela roteirização, porque pelo menos ele deve ter sido o diretor de dublagem, se eu não me engano. Mas, cara, é uma dublagem feita em Belo Horizonte, por mais que ela não seja tão boa assim, com as dublagens do Rio de Janeiro e São Paulo, eu vejo que ele tentou se aproximar muito mais a voz do original, da voz inglesa. Obviamente, o original seria a voz chinesa, mas enfim. Ele tentou muito mais se aproximar a voz da dublagem americana. Ficou bom, é funcional. Eu não vejo de todo mal, mas é aquela coisa, é uma dublagem até que boa. Tem seus problemas, tem algumas partes cômicas, como o Luca adorou, do camelo. Não se sabe se os episódios foram perdidos, se ainda tem por aí, porque só tem alguns pedaços de episódio. Tipo, tem os episódios, mas são só 22. E, por fim, se vocês quiserem ver esses episódios ainda de Herói 108, tem todos eles disponíveis no YouTube, só que em inglês, pelo canal da Kabillion, que é um canal inglês, obviamente, americano. E lá tem todos os episódios da primeira e segunda temporada. Obviamente, o desenho foi cancelado por motivos de baixa audiência e até mesmo por questões de monetária. Luiz, eu soube que você conversou com o criador desse desenho, né? Sim, sim. Bom, eu conversei com ele, cara, eu tava montando o roteiro pra falar do Herói 108 no meu canal lá do Cabeça de Engrenagens. Não está pronto o roteiro ainda, eu tenho que finalizar. Como eu já terminei os trabalhos, as atividades que eu tinha que fazer da faculdade, eu acho que eu vou focar um pouquinho mais nesse meu roteiro. Eu vou apresentar lá no Cabeça de Engrenagens, quem tem interesse, mas assim, voltando pro papo do criador, sim, eu conversei com ele. É um cara muito gente boa, muito humilde. Eu esperava outra coisa, sei lá, mas, cara, ele é uma pessoa bem educada, bem gentil. Ele até ficou surpreso em saber que o desenho chegou aqui no Brasil, porque talvez eu presuma que ele não esperava que o desenho fosse tão longe. Mesmo assim, eu só tenho a agradecer ele, é um cara muito gente boa, bem humilde. Mostrou um pouco do cotidiano dele, apresentou algumas outras obras que ele tem, são obras, obviamente, só chinesas. Por motivos de China, não pela questão política, mas talvez por terem ficado mais no centro chinês, não vieram pro Ocidente. Ainda. Claro, não tem muito a falar. Ele é uma pessoa bem legal, bem humilde, e que, de vez em quando, eu tiro uma dúvida com ele, porque às vezes a obra do Herói 108 tem umas informações que eu não entendo e pergunto pra ele vai lá e me responde. Obviamente, ele demora devido ao fuso horário e essas coisas. Mas, no fim, ele é uma pessoa bem agradável de conversar. E, pessoal, a primeira temporada e segunda temporada de Herói 108 tá disponível no YouTube, canal do Kabillion. Quem tiver interesse, vai atrás. Talvez vocês encontrem uma tradução do inglês pro português, devido às novas configurações do YouTube, não sei, não vou garantir nada. Mas se você quiser ver, tem em inglês. E as versões portuguesas são vários episódios aí jogados pela internet. Caso vocês queiram ter uma palhinha do que é a segunda temporada, Luca do Futuro, da edição, manda aí um vídeo que eu mandei pra você aí, um pouquinho da segunda temporada, do que acontece. Alguém melou as páginas da bela revista que eu mostrei pra vocês. Foi você, Seth? Não. Não? Fui eu, Franco. Eu gozei na porra da tua revista. Por quê? Quando eu me masturbo legal, eu acabo gozando, cara. Vai dizer que você nunca fez isso. Que resposta inteligente! Então por que você não mira? Eu tenho uma ejaculação explosiva que vai pra tudo que é lado, rapaz. É que nem mangueira de bombeiro. Não goza nas minhas coisas! Eu gozo de um bem entender, James. Eu vou gozar na tua cozinha, vou gozar na tua arte, eu vou gozar onde eu quiser. Ah, eu vou gozar muito, eu vou gozar feito um maluco em cima de você, McBride. Como eu queria que você gozasse em mim agora. Eu duvido que você goze em mim. E é um desenho muito bem surrealista, bem divertido, bem criativo, e que eu acredito, pelo menos pra mim, não recebeu os holofotes que merecia. Eu acho que ele sofreu daquela síndrome de ele era bom demais pra aquela época. Tipo que nem o desenho do Kik Butovski, o robô simbionte, talvez, eu não vou lembrar. Então é isso, se você gostou, não se esquece de se inscrever, deixar o like aqui no canal, comentar, por favor. Comenta também aqui, porque eu acredito que o Luiz vai adorar ver as pessoas comentando sobre esse desenho aqui no canal. E é isso, muito obrigado por ter assistido. Luiz, quem quiser falar mais sobre Herói 108, onde é que se acha? Enfim, me sigam lá no Instagram, Luiz62 do FAC, e lá no YouTube, Cabeça de Engrenagens. Mas enfim, é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais.